em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, canal 16. A TV que a nossa gente vê. O campeão precisa de tempo para superar limites. Corredor aposta na crescente resistência dos artelhos que lhes proporcionam almejada superação de distâncias. Futebolista ambicioso não esquece os valiosos pés que garantem gols, prestígio, fama e dinheiro. Nadador que se preza exercita os pulmões para aperfeiçoar mergulhos artísticos e garantir o pódio. A evolução atinge a mente, o espírito e o próprio corpo, formando gerações vitoriosas com benefícios para os próprios descendentes. Calendário e esforços individuais realizam milagres. Ninguém exagere, todavia, na expectativa de resultados. Quanto mais recente ocorrer a criação do espírito, menor sua autonomia no tempo e no espaço. No cotidiano das nossas experiências, encontramos exemplos. Alunos de escolas primárias não saltam para universidades. Da mesma forma, mesmo impecáveis pela criação recente, ninguém chegará ao paraíso inocente, simplório e pouco instruído. O espírito recentemente criado por Deus, embora a aparência bondosa, está longe da verdade libertadora que alcançará pelo aprendizado da vida. O tema de hoje será: Calendário explica acessos ao pódio. A pergunta do Crispim dos Anjos desta vez é do tipo treme-terra e foi arrancada do fundo do baú. Getúlio, ele disse, chamando minha atenção com acenos frenéticos: você vive repetindo que ninguém subiu ao céu? Eu confirmei no Evangelho e constatei que as palavras foram realmente pronunciadas pelo Mestre. João 3, versículo 13. Até aqui o terreno é plano e não há discordâncias, esclareceu o Crispim, mas de forma sistemática ele persiste batendo na mesma tecla. De tal maneira me convenci que não existe terráqueo no sétimo céu, Getúlio, que levei o assunto para debater na igreja que frequento. Saiba que fui aplaudido e alguns confrades me acompanharam na aceitação dos termos. Parabéns, Crispim, eu disse, tentando colocar paradeiro na sua obsessiva dissertação. Nada que eu fizesse, todavia, paralisava a torrente impetuosa de alguém que assumir a cátedra de orientador dos terráqueos. Eu apontei a figura de João Batista, disse Crispim, e repeti que Jesus o considerou o maior nascido de mulher. A despeito da sua grandeza, reconhecida pelo próprio Nazareno, acrescentei que João Batista não vivia no paraíso. Getúlio do céu! Bradou o Crispim,
Quando proferi tais palavras, o atrito cresceu de tal forma que eu fiquei assustado. Ninguém aceitou que o maior nascido de mulher não merecesse a bem-aventurança. Getúlio, exclamou o Crispim com dobrada autoestima, abri o Evangelho e ganhei o debate, usando frase de Jesus que você me apontou dias atrás. O menor no reino dos céus é maior do que ele, do que João Batista. Mateus 11, verso 11. Eu proclamei, seguro do que estava dizendo. Depois do anúncio destas palavras, ninguém se atreveu a me contestar. Se João Batista morasse no céu, Jesus não diria que alguém menor nos céus era maior que ele. João Batista ocuparia a figura de menor e não o outro. Se Jesus chamou o outro de menor, é que João Batista fica excluído. Elementar, meu caro Watson, disse o Crispim para enfeitar o pavão. Quando pensei que a conversa terminara, eis o Crispim de volta trazendo o João das Farinhas para completar o time. E os dois voltaram ao mesmo assunto. Getúlio, disseram ambos ao mesmo tempo, ainda nos falta entender um aspecto desta questão. Ainda conservamos dúvidas sobre as razões que levam os teólogos a desprezar a clareza de Jesus. Veja, Getúlio, que o texto diz: ninguém subiu aos céus. E os chamados guardiões da Bíblia continuam desprezando estes termos. Eles colocam Abraão no 7º céu, na parábola do rico e Lázaro. Como explicar, Getúlio, essa insistência dos que se intitulam donos da Bíblia, quando aparentemente não enxergamos outro entendimento? Você está por fora da realidade, Crispim. Os teólogos são hábeis estrategistas, e ai deles se eles não fossem, porque a Bíblia se encontra repleta de ciladas que desfazem sofismas. Tudo que revela os buracos negros das fantasias teologais, eles escondem. Se as alegorias de Apocalipse não forem suficientes para esconder o perigoso texto, eles o sepultam nos 7 palmos do esquecimento. Não se falará mais nisso, senhoras e senhores. Para os teólogos, outros planetas não existem, é só a Terra e o seu inferninho, e o seu céu, e o seu purgatório. Eu não me aguento de curiosidade de conhecer as razões que nenhum terráqueo adquiriu o direito de viver no 7º céu. Paciência, Crispim. Censurando Simão Pedro, quando cortou a orelha de Malco, Jesus disse: acaso pensais que o Pai das alturas não mandaria mais 12 legiões de anjos se eu lhe pedisse? Por essas palavras, Crispim, nós ficamos sabendo que o paraíso é densamente habitado, embora terráqueos ainda não o habitem, por falta de merecimento. Número incontável de espíritos se encontra lá, depois do aprendizado, mas isto em outros planetas habitados. Nossa inferioridade se explica pela criação posterior de nossos espíritos. Não tivemos tempo para igualá-los no aprendizado. Pelas palavras de Jesus, João Batista, apesar de maior entre os humanos, era mais mínimo do que o mínimo no 7º céu,
Por aí você pode entender. Anjos são criaturas como nós que viveram experiências mais ou menos idênticas em todos os planetas habitados. Eles venceram etapas e também nós chegaremos lá pela perseverança das nossas lutas e pela proteção divina também. O calendário abre portas, Crispim. O nó que perturba as teologias é a multiplicidade de mundos habitados. As muitas moradas da casa do Pai são perenes fornecedoras de anjos. Da terra ninguém se encontra lá, mas de outros mundos, eles são bilhões. Nas esferas teologais, esta visão do universo globalizado cria pânico. Eu já escutei sacerdote traumatizado dizer: supliquemos a Deus que jamais apareçam alienígenas para perturbar nossa obra de salvação. Eles temem a clareza neste caso, porque a clareza determinaria prejuízo certo para eles. Agora entendi proclama o Crispim alegremente. É justificável que o pânico tome conta dos catedráticos. E neste Catedráticos, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site. Ele está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam das quase 200 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Você acorda pela manhã, lá de madrugada, fica insone, e de repente pode ligar lá os aparelhos e assistir uma das nossas palestras em qualquer horário. O único clique trará uma das nossas dissertações esclarecedoras. As páginas de Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas a tua preferida e toque para frente. Nesta altura, nós pedimos atenção para aviso importante. O canal está sendo transmitido ao vivo, facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo, em algumas ocasiões, é transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Também aqui estamos satisfeitos com os níveis de audiência. Parabéns ao amigo Fernando Martins pela preciosa colaboração e também ao Zube e ao Everton pela atenção nunca negada. E continuamos a análise do tema Calendário explica acesso ao pódio. O estágio em que se encontram os catedráticos, meus amigos, é a retaguarda dos tempos anteriores a Galileu Galilei. Pô, coisa muito antiga. Pior que isto. Naquele tempo o pleito atingia tão somente o aspecto físico. Agora, a centralidade avança para o lado espiritual. O desvario cresceu. Os sacerdotes do nosso pequenino mundo, grãozinho de areia, escolhem santos e elegem almas para torrar das fogueiras satânicas.
A falta de entendimento é tamanha que os adversários da reencarnação consideram esgotado o ciclo de salvação do pecador. No instante da morte, o sujeito morreu, acabou, não pode mais progredir, não pode mais receber as benesses divinas como Filho de Deus. Eles dizem tais coisas de Bíblias na mão, assim, de cara limpa, sem a menor vergonha ou pudor. Eu pergunto a esses pregadores algebados: vocês já leram a descrição de Pedro, dizendo que Jesus foi pregar evangelho para espíritos encarcerados nos tempos de Noé? O Crispim, afogueado de impaciência, me arrancou a Bíblia das mãos e leu o trecho com rápidas palavras. Então Jesus foi pregar aos espíritos que se encontravam encarcerados desde os dias de Noé, quando ele construiu a arca. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. E isso se encontra na mesma linha de vocês, na mesma Bíblia de vocês, nas mesmas escrituras. Embora os saduceus prefiram a opinião de Salomão, de que a morte é o fim da linha. Imagine se Salomão pode ombrear com Jesus e o Evangelho. Os materialistas se entendem, porém, eles querem que seja assim. Se não restasse oportunidade de salvação para aqueles pecadores que morreram milênios atrás, lá no dilúvio, vocês acham que Jesus os procuraria? Se os guardiões da Bíblia dizem que a morte interrompe chance de salvação, por que Jesus perderia seu precioso tempo? Tomem tento, senhores, ilusionistas, enganadores. Entre Simão Pedro com suas imperfeições, todas elas, e este Salomão, atormentado por 1000 mulheres, eu prefiro crer no velho Simão Barjonas. Longe de mim as neuroses desse Salomão, cujas frustrações o constrangeram a pregar morte definitiva. Ele queria morrer pelo peso do opróbrio que ele mesmo construíra em sua vida. E o seu decreto objetiva carregar todos para a escuridão dos sepulcros. Ele queria mesmo o fim até do espírito, não queria mais nada com a vida. Por esta promiscuidade, aquele ancião terminou o trapo humano e vocês acham certo admitirmos suas conclusões doentias, contrariando o próprio Evangelho? Longe de mim essas ideias de Jerico. Sim, Getúlio, diz alguém, ainda não convencido, você não poderá negar, no entanto, que este texto se encontra na Bíblia. Também se encontra na Bíblia, caríssimo, a viagem que Jesus fez antes de ressuscitar seu corpo, quando foi pregar evangelho a diluviando os mortos. Jesus estava morto e o corpo dele não fora ressuscitado ainda, e no entanto Jesus foi pregar evangelho àqueles indivíduos que haviam morrido há milhares de anos atrás. Os alvos da pregação do Mestre haviam desencarnado há séculos e o corpo deles já desaparecera no pó. Só viviam os espíritos, porque estes são eternos. É inexplicável que o Evangelho seja trocado pelo texto de Salomão, desequilibrado, adorador de ídolos. Se não existissem espíritos, como Jesus teria transmitido a eles o Evangelho da salvação? Será que o fôlego adquiriu imagem humana, meus amigos? Assim como Jesus se encontrou com eles espiritualmente,
também eles ouviram a mensagem com os seus ouvidos espirituais, porque o espírito é a essência do nosso próprio corpo. O espírito é alguma coisa que tem vida, é alguma coisa que mostra a vida, é alguma coisa que não engana ninguém. Assim como Jesus se encontrou com eles espiritualmente, também eles ouviram a mensagem com os seus ouvidos espirituais. No fim das contas, isto nos alegrou, porque nos possibilitou derrubar do cavalo os saduceus modernos que não acreditam em espíritos. Saiam desta, meus amigos. Em espírito, Jesus foi e pregou para desmoralizar ideias falsas. Em espírito, aquelas almas pecadoras se alegraram com a presença do Cristo, que lhes garantiu certeza de salvação futura. Pudera! Quem não se alegraria depois de séculos esperando em colônias espirituais a visita do Filho dileto de Deus? A visita era a certeza de que todos gozariam novas oportunidades, eles não estavam perdidos, não se encerrara a carreira deles, reencarnariam nova terra, novos céus, como profetizou Isaías, e dentro de comunidades continuariam aprendendo, continuariam lutando, continuariam praticando as coisas boas e se voltando para Deus. A promessa é de Jeová: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão de seus frutos. Isaías 65, versículo 21. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para destruição, porque serão a posteridade bendita do Senhor, e os seus herdeiros estarão com eles. Palavras de Jeová em Isaías 65, verso 23. No chão abençoado do planeta Terra, os contemporâneos de Noé reencarnariam para, em corpo físico, continuar lutando. Este é o panorama do evangelho autêntico que o espiritualismo moderno nos apresenta. Vale confrontarmos tais belezas de experiências místicas com as degradantes visões da mente doentia de Salomão. As visões do rei só podem resultar de obsessões de espíritos que desencarnaram carregando projetos vingativos. Salomão queria que as almas fossem fechadas em sepulturas para que o seu próprio espírito morresse de verdade e para sempre. O velho e desventurado rei de Judá deve ter sido atacado por depressão, e o seu desejo era que a morte o destruísse. Os ídolos do astral inferior que ele adorara, levado pelas amantes, nunca deixaram de caminhar ao lado deles. Olhando por este prisma, lamentamos a triste figura de Salomão nos finais da sua vida e entendemos o seu pessimismo. Fugindo da péssima aura de Salomão, voltamos ao nosso Rabi em busca de refrigério, segurança e equilíbrio. Imaginamos o mestre nas imediações de Jerusalém, quando foi abordado pelos saduceus. A seita dos saduceus era inimiga dos fariseus. Seus membros não acreditavam na existência de espíritos, como muita gente ainda hoje não acredita, e apontavam sepulcros como prêmios. É um absurdo. Em poucas palavras, o Nazareno entupiu o canal de argumentação dos negadores do Espírito. Mas isso vamos falar mais adiante, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Alguém me disse: Getúlio, você vive apontando milhões de anos para que alguém alcance o Nirvana. Você não acha exagerada essa distância no calendário, Getúlio? Conhecendo o meu interlocutor, que eu conheço o sujeito, como paladino do defensor do inferno eterno, eu lhe disse, como resposta, meu amigo, eu prefiro comparar a doutrina que eu prego e a sua. A doutrina da evolução nunca foi fácil nem rápida. No entanto, a sua teoria vai além. Eu falo milhões de anos, é verdade. Mas é de vida útil e proveitosa. Gente convivendo e se amando, e trocando experiências e crescendo espiritualmente. Vocês apontam eternidade sem acréscimo da menor esperança. Dentro dos meus milhões de anos, as almas aprendem, amigo. Dentro da eternidade de vocês, os espíritos agonizam o fogo eterno da vingança divina. E não existe aprendizado nenhum. Sofrimento sem fim é o propósito desta teologia impregnada de crueldade e sadismo também. Se admitíssemos pela imaginação duas divindades e dois desfechos diferentes, depois dos meus milhões de anos, meu grupo teria produzido santos, porque eles teriam tempo, espaço ilimitado no calendário. A eternidade dos teólogos, ao contrário, continuaria mantendo acesas as fornalhas infernais, sem a menor explicação, e nenhuma alma liberta. Jesus deixou claro: em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Sempre há um final do sofrimento e uma entrada na beatitude e na graça de Deus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: calendário explica acesso ao pódio. Jesus foi enérgico no desmonte da falsa interpretação, dizendo: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, versículos 31 a 33. Até criança entende o desabafo do Nazareno. Alguém fechado em túmulo, sem ver o sol durante séculos e séculos, é algo fossilizado, sem sombra de consciência. Essa criatura está morta mesmo. Jesus, porém, afirma: ele vive no Espírito. E Jesus é maior do que Salomão, veja só. Não tem nem paralelo entre Jesus e Salomão. Memorizem que Jeová disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo 6, versículo 3. E Jesus retruca: Deus não é Deus de mortos. Dá para entender, não dá? Aliás, somos obrigados a colocar a modesta contribuição neste imbróglio, elaborado pelos saduceus antigos e mantido pelos modernos. Deus não é Deus de múmias, senhoras e senhores. Deus é Deus de espíritos imortais que já nasceram eternos.
Vocês acham que Jesus falaria de vida, referindo-se aos patriarcas, não fossem seus espíritos lúcidos e não poluídos pela morte? O pó dos corpos de Abraão, Isaque e Jacó, naquela altura, caberia numa colher de chá, de tão diminuído e ressecado pelo tempo. Praticamente nada restava dos corpos físicos dos patriarcas, já nos tempos de Jesus, imagine hoje. E tal coisa valoriza a revelação de que os seus espíritos estavam vivos. É ao espírito que Jesus se referia. A citação do mestre não deixa dúvidas. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, versículo 33. Aceitando que os saduceus modernos rejeitam as escrituras quando negam os espíritos, entenderemos Jesus. A hora do juízo final ainda não é chegada, analisem comigo, entendam isto, por favor. Ninguém traga a ressurreição de corpos mortos como argumento. A frase do Cristo mostra vida incessante, enquanto Salomão fala em múmias retorcidas, múmias ressecadas. Promessa de ressurreição não esconde restos mortais mumificados em algum tempo no calendário. A corrupção da carne é fenômeno indiscutível. Os próprios teólogos admitem deterioração pela natureza. Tal circunstância garante que Jesus não se referia a corpos físicos quando falou de vida abundante e de vida incessante. Não fosse consciência imorredora do espírito imortal, presente de berço, e concluiríamos erroneamente que Jesus blefava. Aliás, eu sigo mais longe nessa matéria controvertida. Os próprios saduceus modernos, que negam qualquer ingerência ou manifestação de alguém morto, pregam ressurreição extemporânea de Elias. É a coisa mais incoerente que se possa conceber e admitir. Levianos e irresponsáveis, eles desmoralizam suas próprias doutrinas, criando exceções e se afundando em areia movediça. Elias ganhou asas inexplicáveis e, segundo as fantásticas artimanhas dos intérpretes, seguiu voando para o aconchego do paraíso, com aquele corpo pesado do corpo físico. Seu corpo pesado foi sustentado e conduzido, não sei por qual instrumento, eu pergunto, pois naquele tempo ainda não existiam aviões para transportar o corpo de Elias. De repente eles passam rasteira no adorado Salomão deles, e o abandonam e o deixam falando sozinho. Vocês devem estar lembrados de que o Salomão deles não admitia que os desencarnados sequer pensassem. Desencarnado não tinha consciência nenhuma, dizia Salomão. E o profeta Elias, mesmo desencarnado, desmente o velho rei, realizando proezas do transporte aéreo do seu corpo. Viajou pelo espaço sem lenço, nem aeronave. Elias e Moisés descansam seus corpos no paraíso, ressuscitados antes do juízo final. E antes de Jesus, contrariando as primícias de Paulo. Vejam que é difícil trocar ideias com este tipo de gente, meus caros. Conforme conveniência, a teologia deles vai mudando de cor como verdadeiros camaleões. Quando faltam argumentos, eles se refugiam em Apocalipse, buscando alegorias que sustentem lições sem a menor lógica. Dia desses, certo pregador dessas ideias garantiu que não existem colônias espirituais onde habitam os chamados mortos.
Como defensor dessa ideia bíblica, já disse o que sentia na época, mas agora renovo meus argumentos. Tem certas coisas que têm que ser repetidas. Vale que respondamos ao dito cujo, para que almas simples não se percam neste oceano de inverdades. Nós voltamos ao assunto da viagem de Jesus, quando foi pregar seu evangelho aos encarcerados, ainda nos tempos do dilúvio. Vamos repetir isso aqui porque é muito importante e oportuno. A questão das colônias espirituais se encontra explícita. Os corpos daquelas criaturas antediluvianas, milênios depois, já tinham virado pó, mas os seus espíritos se encontravam encarcerados naquele local. Jesus foi lá e pregou o evangelho em favor deles, instruindo aquela gente. Prisioneiros ou encarcerados demandam locais onde aguardem sentenças. Fica bem claro, portanto, que existem espaços onde os desencarnados esperam solução para seus futuros. Aqueles chamados mortos há milênios mantiveram-se conscientes, escutando cada palavra da pregação de Jesus. Jeová provisionara colônia espiritual adequada. A doutrina da morte sem consciência do velho rei foi desmoralizada outra vez pelas próprias escrituras. Vejam que bastará esquecer a doutrina furada de Salomão e melhor entenderemos os fenômenos do desencarne. Daqui a pouco voltaremos, meus amigos, ainda temos mais um bloco pela frente. Mas, de qualquer forma, agradecemos a presença de vocês e continuem no sofá esperando. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloque na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30, das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Calendário explica acesso ao pódio. Em seguida, meus amigos, passaremos a outro episódio que também endereçamos aos saduceus modernos. Trataremos da parábola do rico e do Lázaro. Esta história é valorizada pela autoria do próprio Jesus. Quando Jesus faz algo, meus amigos, eu tremo de emoção até. Foi ele que nos enriqueceu com essas notícias preciosas do outro mundo. O rico se regalava esplendidamente, comendo e bebendo do bom e do melhor, e se exibindo em suas roupas de linho finíssimo. Sua vida era sucessão de festas e badalação. O mendigo Lázaro aproveitava migalhas que escapavam da mesa e disputava aquelas migalhas com os cães que passavam por ali, igualmente famintos. Aconteceu que ambos morreram. Rico e mendigo partiram para o outro mundo. E de repente a coisa se modificou para os dois. Inverteram seus papéis. Através da justiça mais alta, onde a impunidade é desconhecida, ambos receberam exatamente conforme as suas obras.
nem tostão a mais, nem tostão a menos. O rico de repente percebeu, em razoável distância, o mendigo Lázaro, lá do outro lado, refestelado, feliz, em aposento 1000 vezes melhor do que o seu. A colônia que abrigava o novo hóspede era aprazível e aconchegante, e o próprio pai Abraão o atendia nas suas necessidades. Vejam só, o pai da fé atendendo aquele pobre Lázaro miserável, coitadinho, que vivera uma vida toda na mendicância. O rico, egoísta e perdulário não suportou o tratamento desigual e gritou revoltado: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, ordena a Lázaro que venha me molhar a língua, pois eu não aguento mais estas chamas que me atormentam. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que usufruístes todos os benefícios em vida, enquanto Lázaro nas tuas vizinhanças sofreu fome e sede. Eis que agora ele está consolado e tu em tormentos. Lucas 16, versículo 25. O Evangelho nos permite vislumbrar a verdadeira realidade do mundo dos chamados mortos, pelas palavras indiscutíveis do próprio Cristo. Além disso, esclareceu o pai Abraão: está posto grande abismo entre nós e vós, de tal sorte que não se permite troca de lugares. Nem os daqui passam para lá, nem os de lá passarão para cá. Lucas 16, versículo 26. Saibam que os saduceus modernos encontraram maneira de continuar obstruindo esta visão radiosa do mundo dos espíritos. Eles desejam escuridão mesmo. Apesar dos esforços para mostrar a realidade, onde todos serão salvos pelo Cristo interno, eles tentam amesquinhar o nosso Rabi. De início, eu não acreditei que eles fossem tão atrevidos. Mas alguém do grupo tentou me fazer engolir escandalosa declaração. Meus amigos, que coisa horrível! Jesus utilizou ficção literária para editar a parábola do rico e do Lázaro, disse a figurinha, sem a noção do ridículo a que se expunha. E o gajo completou a declaração inconsequente. Esta página, Getúlio, não exprime a realidade do que realmente acontece no além. Eles modificaram a citação de Jesus, dizendo que Jesus inventava. Se eu fosse atingido por raio, não ficaria tão perplexo quanto fiquei. Imaginem, senhoras e senhores, Jesus, aquele que se tornou o Cristo do planeta Terra, dependeria do faz de conta para divulgar o seu Evangelho? Tal afirmação seria ridícula se não se configurasse até uma blasfêmia. Isso é o máximo em termos de irresponsabilidade. Esses saduceus modernos parecem dispostos a vender as almas para impingir as doutrinas salomônicas impregnadas de falsidade. Raciocinem comigo. Jesus, como espírito dos mais antigos, criados por Deus, com milhões de anos de convivência com humanos, precisaria inventar histórias. É o fim da picada, senhoras e senhores. Entidades luminosas como nosso Rabi não precisam decorar coisa alguma, nem plagiar obras alheias, nem inventar potocas. Eles não são decorebas, nem carregam arsenais de notícias da memória, não.
quando necessitam dados sobre as matérias mais controvertidas, bastará que acionem a sua faculdade intuitiva. Bastará. A resposta chega de imediato, por mais complicada que seja. Podem designá-la de intuição, percepção ou manifestação do Espírito Santo. Os qualificativos para nós pouco importam. O fato é que Jesus poderia ter discutido com Newton, Einstein, e esclarecido física quântica ou as origens do universo. Jesus estava preparado para tudo. Isto que Jesus expôs na parábola do rico e do Lázaro é a realidade deste mundo mágico que o lado inspirado da Bíblia nos apresenta. Somente os Cristos planetários ressuscitarão gloriosamente, envergando seus próprios corpos transformados em luz. Os aprendizes, nós os ignorantes, nós os pecadores, aguardaremos em colônias espirituais, se desligando definitivamente dos nossos escafandros de carne. Para os bons, a passagem será sonho maravilhoso, como aconteceu com o Lázaro. Vocês me ouviram bem. Para os maus, a passagem será o pesadelo de tormentos, na exata dimensão do rico descrito pelo Mestre. A maldade do ímpio será sobre ele, a justiça do justo acompanhará o justo pelos séculos dos séculos. No livro da vida estarão registradas todas as nossas obras, boas e más. Ninguém perderá seu galardão pelo simples copo de água fria que entregar ao peregrino cansado. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E para vocês, meus amigos, além dessa câmera, o nosso muito obrigado. Muito obrigado de todo o nosso coração por aquilo que conseguires fazer em favor desse nosso trabalho. Em termos de divulgação, porque de ajuda nós não precisamos. Ajuda financeira nem pensar. E pedimos a Deus que desça as suas bênçãos, seu carinho, sua presença maravilhosa, principalmente sobre aqueles que estão em leitos de enfermidade. Que Deus possa envolvê-los com a cura. Que Jesus, o nosso Mestre querido, leve o amor, para que o amor floresça nos corações. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. De todo o coração, nós vos agradecemos. Obrigado.